A Mirna Abreu está nos nossos estúdios com as notícias da Metrópole de Campinas. Estava acompanhando recentemente a entrevista coletiva no Executivo, vai trazer todos os detalhes. Mas primeiro, Minas, informações sobre a evolução da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, no município de Campinas. Seja bem-vinda novamente, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você aí de casa. E agora com os dados atualizados pelo Ministério da Saúde e pelo Estado de São Paulo. Olha, os números, lembrando que eles são sempre atualizados no final da tarde. Por isso que hoje a gente apresenta o que foi atualizado até ontem, até esta quinta-feira. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, no país são 5.781.582 casos de Covid-19, sendo que nós temos 191.557 novos casos da doença, com 164.281 óbitos, e temos ainda 5.256.767 pessoas recuperadas da doença. Agora nós vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo. Em São Paulo, 1.156.652 casos de Covid-19, com 40.202 óbitos. Agora vamos para a região metropolitana de Campinas, que tem 20 cidades. Olha só, 94.263 casos de Covid-19, já com a atualização desta sexta-feira, feita pela Prefeitura de Campinas. Então, na cidade, são 38.891 casos da doença. Na sequência, vem Indaiatuba com 8.048 casos, Sumaré 6.767, Americana 6.321, Santa Bárbara do Oeste com 6.317. Na sequência, cidades com menos de 5.000 casos, 4.808 Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, e aí aparecem Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa. Essas são na faixa entre 1.000 e 2.000 casos. Agora nós vamos falar das cidades que têm menos de 1.000 casos da Covid-19. Engenheiro Coelho, 937, Santo Antônio de Posse, 906, Pedreira, 635, Olambra, 471 e Morungaba, 189 casos. Em relação aos dados de hoje, no município de Campinas, são 121 casos a mais, provando que a doença continua circulando no nosso município, e pessoas em isolamento domiciliar, 261 pessoas estão em casa com a doença, são 47 casos a mais em relação à última atualização. Então, tem bastante gente com Covid na nossa cidade. Sim, agora nós vamos aos números de óbitos na nossa região. 2.930 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo que 1.340 foram em Campinas. Sumaré tem 259 óbitos, Indaiatuba 238, Santa Bárbara do Oeste 198, Americana 170, Valinhos 167, Hortolândia 159, as demais menos de 100. Olha só, na sequência vem Paulínia, Nova Odessa, Montemor, Cosmópolis, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse com 11. Só 3 cidades agora têm menos de 10 óbitos devido à Covid-19. Pedreira com 9, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. Falando sobre as mortes, então, Mirna Abreu, aqui no município de Campinas, nós temos 20 em investigação. A pessoa faleceu e está para sair o resultado se foi de Covid ou não, e 2 recentemente. Isso, desses óbitos, olha, Gabriel, são 2 homens, os 2 tinham comorbidades. Um tinha entre 80 e 89 anos e outro entre 70 e 79 anos. Um faleceu no dia 1º de novembro em hospital privado e o segundo também no dia 9 de novembro em hospital privado, e o exame também foi feito em um laboratório privado. Lembrando que a primeira vítima, com 83 anos, o exame foi clínico e por imagem, que também é possível fazer o diagnóstico da Covid-19. E nesta manhã a gente teve a coletiva
das autoridades sanitárias, do prefeito e demais autoridades da prefeitura, justamente falando sobre a Covid-19. E olha só, o secretário Carmino de Souza falou sobre o alarmante número de casos que vem crescendo no mundo. Ontem foi o pior dia em toda a epidemia no mundo, né? Foi o dia que teve maior número de casos, maior número de mortes, não é? Os Estados Unidos ontem tiveram mais de 150 mil novos casos em um dia. Então, o mundo está vivendo uma enorme apreensão nesse momento em relação à epidemia do coronavírus. E apesar desses números, o secretário garante que Campinas vive uma estabilidade. Não tivemos internação, nós temos 9 pacientes internados em UTI com mais de 30 dias. Esse número está se mantendo, são praticamente os mesmos pacientes que estão a longo prazo nas UTIs públicas. E nós estamos, assim, como eu vou dizer para o senhor, prudentes no sentido de fechar leitos. Quer dizer, a cidade de São Paulo tem informações desencontradas, né? Existem alguns hospitais dizendo que o número de casos aumentou, mas, na verdade, estatisticamente isso não aconteceu, mas precisamos ficar atentos. Então, nós temos realmente um momento em Campinas de estabilidade baixa, o número de óbitos pequeno, graças a Deus, né? Um dos óbitos aqui é do dia 1º de novembro, nós estamos praticamente, hoje é dia 13. E apesar dessa estabilidade, o secretário fez um apelo à população. Para a população, a gente pede que as pessoas nos ajudem, né? Que evitem aglomerações, que mantenham as suas higienes pessoais muito cuidadosas, continue usando álcool em gel e não deixe de usar a máscara. A máscara é fundamental. A máscara, talvez ela não impeça a transmissão da doença, mas ela reduz muito a gravidade da doença. Então, a quantidade de vírus se reduz muito quando a gente usa a máscara na transmissão, e isso é muito importante para que o quadro clínico seja menos grave do que a gente viu até agora. E nesta quinta-feira, nós registramos aqui na cidade 49% de ocupação dos leitos. Temos mostrado, inclusive, aqui no Notícias da Metrópole, que esses números, às vezes, eles aumentam por conta da ocupação nos leitos particulares. Para se ter uma ideia, na última quarta-feira, dos 65 leitos disponíveis na rede particular, 46 estavam ocupados, o que equivale a 71%. E o secretário comentou o porquê sempre esse número um pouco mais elevado nos leitos particulares. A rede privada tem maior dificuldade de deixar leito vazio porque tem um custo que ela tem que cobrir. Não tem como não cobrir. Então, e eles têm mais agilidade para abrir leito e fechar leito. É muito mais fácil para a atividade privada. E segundo, que a rede privada não atende só pessoas de Campinas. A rede privada atende as pessoas que têm planos de saúde, e esses planos de saúde tem gente de todos os municípios em volta e, às vezes, até de fora do estado de São Paulo. Agora, isso não é um problema, porque da mesma maneira que tem mais agilidade para fechar, também tem mais agilidade para abrir. Então, se for necessário um incremento desse número, ele será feito a qualquer momento. Veja que este monitoramento, a imprensa tem acesso todos os dias. Não tem dia que a gente não informe isso. E nós incluímos, prefeito, também nos nossos boletins diários, a ocupação de leitos de UTI não Covid, porque essas coisas são complementares. Eu fecho aqui, mas abro ali, ou então eu fecho ali e abro aqui, quer dizer. Então, eu diria para a sociedade que é uma logística, né? Eu acho que é importante deixar claro. O número de leitos de UTI de Campinas para a sociedade aumentou e não vai voltar ao que era antes. Sobre essa ocupação nos leitos, então,
para a Covid-19. No SUS municipal, nós temos 73 leitos disponíveis, 40 estão livres. No SUS estadual, nós temos 30 leitos disponíveis, 22 estão livres. E no particular, 60 leitos e 21 estão livres. A rede particular sempre próxima aí da capacidade, próxima aos 70%. E nós temos notícias também das cirurgias eletivas, né, no município. Talvez não sejam notícias tão positivas, porque a preocupação da saúde, da rede pública de saúde, é justamente com a questão da aglomeração. Porque, de acordo com o secretário, é preciso ter cuidado tanto com as cirurgias quanto com as consultas eletivas. Acompanhe. Enquanto nós estivermos em pandemia, nós não vamos poder aglomerar pessoas, as nossas salas de espera serão diferentes das salas de espera anteriores, o espaçamento entre as consultas será maior, porque nós não queremos aglomerar pessoas. Então, nós não queremos que as pessoas venham a uma unidade de saúde e corram risco. Então, aquilo que for emergência, grave e tal, nós vamos fazer tudo. Isso que o senhor falou, nós estamos qualificando essas filas todas agora de cirurgias eletivas para ver como é que a gente vai encaminhar, porque às vezes o paciente está em 2 ou 3 filas e a gente precisa confrontar e analisar isso. E as consultas de rotina, nós já estamos fazendo, mas todo mundo vai reclamar porque não vai ser aquele volume que era feito antes, não tem como. Nós vamos ter que trabalhar num ritmo mais lento. Até para a proteção das pessoas. Até para a proteção das pessoas. Então, eu acho que nós temos hoje a possibilidade do teleatendimento, que está fluindo muito bem. Nós temos a telemedicina, nós temos a possibilidade de orientação remota. E se for presencial, nós vamos marcar, não tem dúvida nenhuma. Mas nós estamos com muito cuidado para evitar qualquer tipo de aglomeração. Olha só, e a pandemia também trouxe uma outra preocupação, a questão dos queimados. Campinas tem uma ala específica para o atendimento à unidade de queimados, que fica no Hospital da Santa Casa, aqui no centro da cidade. E desde o início da pandemia, 700 pacientes foram atendidos na unidade, inclusive alguns queimados e que apresentaram também sintomas da Covid-19. Nós passamos a viver a necessidade de trazer o álcool para dentro da nossa casa, né? Como a gente sabe, o álcool gel. Mas a permanência em casa, a utilização do álcool líquido, muitas vezes se utilizando dele para poder fazer comida, para cozinhar, fez com que a comparação entre o ano de 2019 e o ano de 2020, na pandemia, tivesse um incremento de 83% sobre os casos queimados com álcool, exclusivamente com esse fator. Aumentou em quanto? 83% as internações. É um número bastante elevado. Quer dizer, mais um pouquinho a gente dobrava o número de internações. O que aconteceu é que, com este protocolo rígido, a gente ainda assim teve paciente que se mostrou com Covid, mas a gente não teve disseminação dentro da unidade depois desse protocolo. Então, essa interação com a vigilância, que participou disso, o doutor Carmen não sabe, né? Quer dizer, esse acompanhamento, eu vou chamar aqui do time da saúde, né? Que é o público e mais o prestador, mostrou-se efetivo na contenção. Olha, é importante salientar, inclusive, Gabriel, que esses números, esse aumento não é só em Campinas, não. Sim. Todo mundo passou a usar mais o álcool gel. Às vezes as pessoas não achavam o álcool gel, usam o álcool líquido e aumentou então o número de acidentes domésticos com álcool. É preciso muita atenção, adultos, crianças também, que pode estar ali usando, manipulando o álcool gel perto do fogão. Então é preciso aí a gente ter bastante cuidado. É um alerta, né, que a gente faz aqui no Câmara Total para este cuidado, principalmente com as crianças, né? A gente sempre pede aqui para lavar bem as mãos, só se tiver na rua que você utiliza aquele álcool em gel. Então, tem que ter essa preocupação dentro de casa quando você for manusear o álcool, porque pode causar um acidente, pode ter uma queimadura, alguma coisa grave. Então, tome muito cuidado em relação à utilização do álcool dentro de casa, porque você viu aí, aumentou em mais de 80% o número de pessoas
queimadas e tem muito a ver com a utilização do álcool. Mina Abreu, vamos falar sobre campanha de vacinação. Hoje é o último dia da campanha nacional de multivacinação. A gente sabe que depois sempre tem digamos que as vacinas continuam disponíveis aí no ano todo, mas essa campanha que tem o objetivo de vacinar, olha só, 58.803 crianças, vacinou até ontem 27.387, 47% de cobertura vacinal, é um número muito baixo considerado pela Secretaria de Saúde. Portanto, até hoje, até o final do fechamento dos postos de saúde, dá tempo de correr até um posto justamente para vacinar. Lembrando que a gente tem 66 postos de saúde em Campinas. Você pode conferir, caso não saiba, qual é o posto mais perto da sua casa e a gente vai mostrar como aqui, né, Gabriel? Pelo site da Prefeitura, né, no campinas.sp.gov.br, na página principal já tem campanha de vacinação. Clicando, aparece essa tela, Mina Abreu. Isso, saúde.campinas.sp.gov.br e aí vai aparecendo sobre a campanha e você clica ali nos locais de vacinação. E aí também você vai abrir, na verdade, é um documento com uma listagem com todos os postos de saúde da cidade. Você pode clicar, isso aqui é o mapa, caso a pessoa queira saber onde se localizar. Volta na outra tela, Gabriel, que aí a gente tem embaixo os horários e os postos. Desce porque em cima são as orientações, por que deve vacinar, qual é a região em que você mora. Olha, e aí a gente entra aí sim na lista. Olha, vamos pegar já o primeiro. O Centro de Saúde Ângela de Campos, que fica no Jardim Ipauçurama. Ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 11h30 e depois das 1 da tarde às 6, ou seja, dá tempo de hoje até 1 da tarde para vacinar. Tem o endereço, veja aí o seu bairro, veja o local onde você mora, corra, pegue a sua carteirinha. Não tem a carteirinha, não tem problema, eles fazem uma espécie de fichinha para que você tenha ali a anotação da sua vacinação, da vacinação do seu filho. Lembrando que a gente tem aí principalmente a vacinação contra a poliomielite, que já foi explicado pelas autoridades sanitárias que é uma doença erradicada no Brasil, mas não é uma doença erradicada em outros países. Por isso é importante que todas as crianças de 1 a 4 anos tomem a vacina contra a poliomielite. E a gente tem ainda também outras vacinas que podem ser atualizadas. A tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice não viral, a pentavalente, HPV e outras que fazem parte do calendário vacinal de crianças e alguns adultos também que têm, por acaso, a vacina atrasada. É a oportunidade, então, de ir lá atualizar esse calendário. Mina Abreu, está chegando a hora, as eleições municipais neste domingo. E aí eu gostaria de falar com você, porque desde amanhã nós já vamos ter aí um bloqueio no trânsito. Na região central nós teremos um bloqueio, porque amanhã, ali no entorno do Palácio da Justiça, do Fórum Municipal, que você conhece aqui no centro da cidade, ele é o local onde ficam as zonas eleitorais de Campinas. E é de lá que saem as urnas para os locais de votação por toda a cidade. Por isso, a INDEC fará um esquema especial, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente nesse local. Olha só, amanhã a operação começa às 6 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Ali entre a rua Ernesto Kuhlmann, General Osório, José Paulino, Campos Sales, Regente Feijó, Bernardino de Campos e Barão de Jaguara. Então, todas essas regiões nós teremos ali alguns bloqueios. Por exemplo, a Barão de Jaguara, ela vai estar bloqueada entre a Conceição e a General Osório. Nós temos a Bernardino de Campos entre a Barão de Jaguara e Francisco Glicério. Mas você que transita em uma dessas vias que eu acabei de falar, nós teremos os fiscais da INDEC justamente orientando. Então, às vezes a pessoa vem aos sábados, usa aquele cartão da Zona Azul que já está sendo utilizado aqui na cidade de Campinas. Nessas vias, nesses trechos, não será permitido estacionar entre 6 da manhã
e 6 da tarde no sábado. Já no domingo, também nós temos início dos trabalhos às 6 horas da manhã, só que no caso não tem horário para terminar, só vai terminar após a apuração dos votos, que essas vias serão aí, de certa forma, liberadas. E a partir das 3 horas da tarde, no domingo, a Campos Sales, a Avenida Campos Sales, será totalmente interditada entre a José Paulino e a Francisco Glicério, porque no local serão ali reservados para os estacionamentos de veículos que vão realizar a descarga e a carga de urnas eleitorais. E também nesse trecho vai ser permitido apenas veículos autorizados que vão trabalhar para a Justiça Eleitoral. Então aí eles vão estar credenciados, estão recebendo essa credencial da INDEC nesse momento, inclusive, né? Para que eles possam ter esse trânsito e a possibilidade de estacionar em algumas faixas, por exemplo, da José Paulino, da própria Campos Sales e na Rua General Osório. Lembrando que também temos mudança, então, no trânsito para os ônibus nessas vias. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala sobre os ônibus, Mirna Abreu, mas eu só queria destacar, amanhã, 6 horas da manhã, as urnas deixam, né, o Palácio da Justiça, vão para os locais de votação. Para quem não sabe aí de casa, a Mirna Abreu, ela que é responsável por fazer toda a escala. Então, Mirna, eu queria saber se já deslocou uma equipe que vai madrugar amanhã para acompanhar essas urnas? Sim, a TV Câmara Campinas, nessa cobertura histórica das eleições, já tem todo o pessoal escalado e amanhã, claro, nós não vamos perder toda essa preparação. O momento em que a urna sai da zona eleitoral e vai escoltada com policiamento até o local de votação, nós vamos acompanhar todo esse trajeto, como é feito o cuidado, a conferência, como elas são, inclusive, disponibilizadas nos locais de votação. E você vai conferir aqui, no domingo, com a apresentação de Gabriel Castro, como foi essa preparação para esse momento histórico para a nossa cidade. Afinal de contas, nós vamos escolher o gestor da cidade e os 33 vereadores para os anos de 2021 a 2024. Então, nós teremos equipe madrugando no sábado e no domingo para levar até você aí de casa a melhor informação do que acontece neste dia especial aqui na cidade de Campinas, que são as eleições. Agora, Mina, a gente estava falando sobre o transporte coletivo. A gente sabe que muitas pessoas dependem do transporte coletivo para ir para o seu local de votação. Nós teremos um aumento da frota no domingo. Teremos sim, olha só, de acordo com a INDEC, a previsão é que de 20% de frota, teremos mais ônibus no domingo, olha só, em relação aos domingos atuais. Lembrando que, geralmente, aos domingos já ocorre uma redução da frota devido à demanda. Mas neste domingo, para que você que não vota, por acaso, perto da sua casa, possa usar o transporte público, nós teremos aí 20% de aumento na frota. E você que usa algum dos pontos de ônibus localizados na Avenida Campos Sales, nesse trecho em que eu falei, entre José Paulino e Francisco Glicério, atenção, eles também vão desviar por ali, o ponto não estará funcionando. Procure um fiscal da INDEC para saber onde é o ponto mais próximo, ou mesmo quem tem um aplicativo da INDEC consegue ver onde é o ponto de ônibus. Lembrando que nós temos aí 26 linhas que serão impactadas nessa região. Certíssimo, então, Mirna Abreu, com as notícias completas aqui da notícia da Metrópole de Campinas. Já abordamos também as eleições neste domingo. Então, até domingo. Só nos resta, então, agora descansarmos amanhã. Você já vai descansar amanhã e aí no domingo, então, cedinho às 8 horas da manhã, já começa a circular por toda a cidade. Isso, e a gente deixa um convite a você que acompanha a TV Câmara Campinas, que possa, a partir das 8 horas da manhã, acompanhar as informações dos locais de votação, os acontecimentos, as expectativas, a segurança e tudo que é informação a respeito das eleições municipais em Campinas, inclusive a apuração, e vamos até o final, né, Gabriel? Exatamente, até a noite estaremos. A gente chega cedinho aqui, sai quase cedinho também, porque já vai ser a noite, já o dia inteiro aqui dessa cobertura especial da TV Câmara Campinas, que merece. E segunda-feira, 11 horas, a gente começa com Câmara
total com notícias do Legislativo, notícias da metrópole, inclusive também com a repercussão de tudo que aconteceu nas eleições. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, então, Mirna Abreu. Até domingo na eleição, na cobertura especial da TV Câmara Campinas.